Você já sentiu como se a vida lhe lançasse um obstáculo atrás do outro? Como se tivesse sido traído, esquecido ou deixado numa situação sem saída? Hoje, vamos mergulhar numa história que prova que mesmo do poço mais fundo, você pode erguer-se ao mais alto palácio. Esta é a incrível história de José. A nossa história começa com um jovem chamado José, um dos 12 irmãos. Ele não era um filho qualquer, era o favorito de seu pai, Jacó. Para mostrar o seu afeto, Jacó deu a José uma túnica deslumbrante e multicolorida. Esta túnica era linda, mas tornou-se um símbolo de ciúme para os seus irmãos mais velhos. Eles já o ressentiam. E este presente especial só piorou as coisas. José também tinha o hábito de partilhar os seus sonhos. E não eram sonhos comuns. Num deles, viu os feixes de trigo dos seus irmãos acurvarem-se perante o seu. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se perante ele. Para os seus irmãos, isto era a derradeira demonstração de arrogância. Parecia que José estava a dizer que um dia governaria sobre todos eles. O seu ressentimento latente começou a transformar-se em ódio puro. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam os seus irmãos, que apacentavam os rebanhos longe de casa. Quando o viram aproximar, sem a distância, viram a sua oportunidade. Aí vem o sonhador, troçaram eles, o ciúme deles tinha em você, transformado num plano sombrio. Inicialmente planejaram matá-lo e até era-lo para um poço. Mas Rúben, o mais velho, convenceu-os a poupar-lhe a vida e a deixá-lo apenas numa cisterna vazia. Ele planeava secretamente resgatar José mais tarde. Então eles despiram José da sua bela túnica, o próprio símbolo da sua inveja, e atiraram-no para o poço seco. Mas antes que Rúben pudesse regressar, uma caravana de mercadores a caminho do Egito passou por ali. Judá, outro irmão, teve uma ideia. Por que não vendê-lo? Dessa forma, não teriam o seu sangue nas mãos e ainda poderiam lucrar. E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido como escravo. Para encobrir os seus rastos, mergulharam a sua túnica em sangue de cabra e apresentaram ao seu pai, Jacó, que ficou acreditado que o seu filho favorito tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó ficou de coração partido, o seu luto inconsolável durante anos. Entretanto, José foi levado para o Egito, uma terra estrangeira onde não conhecia ninguém e não tinha nada. Foi vendido a um homem chamado Potifar, que era o capitão da guarda do faraó. Poderíamos pensar que é aqui que a história de José atinge o fundo do poço, mas algo notável aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele prosperou. Tudo o que ele tocava parecia ter sucesso. Potifar viu isso e rapidamente reconheceu a integridade e a habilidade de José, promoveu-o, colocando-o no comando de toda a sua casa. Por um tempo, as coisas pareciam estar a melhorar. José passou de escravo a servo de maior confiança na casa de um oficial poderoso. Mas as provações de José estavam longe de terminar. A esposa de Potifar reparou no belo jovem. Ela tentou repetidamente seduzi-lo, mas José, fiel a Deus e ao seu mestre, recusou as suas investidas. Ele disse-lhe: como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Um dia, ela tornou-se mais agressiva, agarrando-lhe o manto enquanto ele tentava fugir. Ficando com a sua veste na mão, ela ficou furiosa e humilhada. Para se proteger, ela distorceu completamente a história. Acusou falsamente José de a ter atacado, usando o manto dele como prova. Quando Potifar chegou a casa, as mentiras da sua esposa enfureceram. Sem um julgamento justo, José foi lançado na prisão real. Mais uma vez, ele estava num poço, traído e esquecido. Tinha feito o que era certo, mas estava a ser punido por isso. Teria sido fácil desistir, tornar-se amargo e zangado. Mas mesmo na escuridão da prisão, o Senhor estava com José. O guarda da prisão em breve viu em José a mesma qualidade que Potifar tinha visto. Viu a sua competência, a sua honestidade e a sua liderança. Em pouco tempo, José foi encarregado de todos os outros prisioneiros. A prisão funcionava bem por causa dele. Ele era um prisioneiro, mas estava a gerir a prisão. Um dia,
2 dos antigos oficiais do faraó foram lançados na mesma prisão, o copiro-mor e o padeiro-mor. Uma manhã, José notou que ambos pareciam desanimados. Perguntou-lhes o que se passava, e eles disseram-lhe que cada um tivera um sonho perturbador, mas não tinham ninguém para o interpretar. José, com a sua fé em Deus, disse: as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os vossos sonhos. O copeiro foi o primeiro. Sonhou com uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e produziram uvas. Ele espremeu as uvas no copo do faraó e deu-lhe. A interpretação de José foi uma boa notícia. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó te restituirá ao teu cargo. José fez então um pedido simples: quando tudo te correr bem, lembra-te de mim e menciona-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. A seguir, foi o padeiro. Ele sonhou que tinha 3 cestos de pão na cabeça, mas os pássaros comiam no cesto de cima. A interpretação de José para ele foi sombria. Os 3 cestos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó te levantará a cabeça e te empalará, e os pássaros comerão a tua carne. Tal como José dissera, 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro foi restituído ao seu cargo e o padeiro foi executado. Pensaríamos que o copeiro se lembraria imediatamente de José. Ele tinha prometido, mas não se lembrou. A vida tornou-se atarefada e José foi esquecido, deixado a definhar na prisão por mais 2 longos anos. Mais 2 anos de espera, de esperança, de apego à fé, quando parecia que ninguém se lembrava dele. É uma lição poderosa sobre paciência e confiança no tempo divino. Então, tudo mudou. O próprio faraó teve 2 sonhos profundamente perturbadores. No primeiro, viu 7 vacas gordas e saudáveis a sair do Nilo, seguidas por 7 vacas feias e magras que comeram as saudáveis. No segundo sonho, viu 7 espigas de grãos saudáveis a crescer num único talo, que foram depois engolidas por 7 espigas magras e queimadas. O faraó ficou profundamente perturbado. Convocou todos os sábios e mágicos do Egito, mas ninguém conseguiu interpretar os sonhos. Foi nesse momento que a memória do copeiro foi finalmente despertada. Ele lembrou-se do jovem hebreu na prisão que tinha interpretado perfeitamente o seu sonho 2 anos antes. Confessou a sua negligência ao faraó e falou-lhe de José. Imediatamente, o faraó mandou chamar José. Ele foi rapidamente retirado da masmorra, barbeado e vestido com roupas limpas, antes de ser apresentado ao homem mais poderoso do mundo. O faraó disse: ouvi dizer que consegues interpretar sonhos. A resposta de José foi cheia de humildade e fé. Eu não o posso fazer, mas Deus dará ao faraó a resposta que ele deseja. Depois de ouvir os sonhos, José explicou o seu significado. Os 2 sonhos eram uma e a mesma mensagem de Deus. As 7 vacas saudáveis e as 7 boas espigas de grão representavam 7 anos de grande abundância em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representavam 7 anos de fome devastadora que se seguiria. A fome seria tão severa que os anos de fartura seriam completamente esquecidos. Mas José não se limitou a fornecer a interpretação. Ele forneceu uma solução. Aconselhou o faraó a encontrar um homem criterioso e sábio e a colocá-lo no comando da terra. Este homem deveria supervisionar a recolha de 1/5 da colheita durante os 7 anos de abundância e armazena ele em celeiros. Esta comida seria então usada para salvar a nação durante os 7 anos de fome. O faraó e os seus oficiais ficaram incrivelmente impressionados. O faraó disse à sua corte: podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Virando-se para José, ele declarou: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Tu estarás no comando do meu palácio, e todo o meu povo se submeterá às tuas ordens. Apenas no que diz respeito ao trono serei eu maior do que tu.
E assim, José, o irmão traído, o escravo vendido, o prisioneiro esquecido, foi feito o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele tinha apenas 30 anos. Recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino e uma corrente de ouro. Andava numa carruagem que só perdia para do faraó. E as pessoas gritavam, abram caminho. Quando ele passava, o rapaz que sonhava com a sua família, a quer ver-se perante ele, era agora reverenciado por uma nação inteira. José pôs-se imediatamente a trabalhar, viajando por todo o Egito e supervisionando o armazenamento de imensas quantidades de grão, tanto que deixaram de manter registros. Durante este tempo casou-se e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Chamou ao seu primogênito Manassés, dizendo: Deus fez-me esquecer todos os meus problemas e toda a casa de meu pai. Chamou o segundo Efraim, dizendo: Deus fez-me frutificar na terra do meu sofrimento. Então, tal como José previra, os 7 anos de abundância terminaram e os 7 anos de fome começaram. A fome era severa, não só no Egito, mas em todas as terras vizinhas. Mas graças à previdência de José, o Egito tinha comida. Pessoas de todo mundo vinham ao Egito para comprar grão a José. A fome também atingiu a terra de Canaã, onde Jacó e os seus filhos viviam. Quando Jacó ouviu que havia grão no Egito, enviou 10 dos seus filhos para o comprar, mas manteve o seu filho mais novo, Benjamim, em casa, temendo que algo lhe acontecesse, tal como acontecera a José. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram levados perante o poderoso governador para pedir grão. Curvaram-se perante ele, com os rostos por terra. Não faziam ideia de que se estavam a curvar perante o mesmo irmão que tinham vendido como escravo anos antes. A sua própria profecia, da qual tinham troçado, estava a tornar-se realidade diante dos seus olhos. José reconheceu-os imediatamente, mas eles não o reconheceram. Ele era agora um oficial egípcio, mais velho, e falava uma língua diferente através de um intérprete. Decidiu Testelós. Falou-lhes com dureza, acusando-os de serem espiões. Eles tentaram freneticamente defender-se, falando-lhe da sua família, menos que eram 12 irmãos. Um já não existia, e o mais novo estava em casa com o pai. Para testar a sua história, José exigiu que lhe trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim. Manteve um deles, Simeão, como refém, e enviou os outros de volta com grão. Também devolveu, secretamente, o dinheiro deles para o seu saco. Quando os irmãos descobriram o dinheiro a caminho de casa, ficaram aterrorizados, pensando que era uma armadilha. Regressaram ao seu pai Jacó e contaram-lhe tudo. Jacó ficou devastado com a ideia de perder outro filho, Benjamim, mas a fome era severa e a comida deles acabou por se esgotar. Judá corajosamente deu um passo à frente e garantiu pessoalmente a segurança de Benjamim, prometendo arcar com a culpa para sempre se não o trouxesse de volta. Relutantemente, Jacó concordou. Assim, os irmãos regressaram ao Egito, desta vez com Benjamim. Quando José viu o seu irmão mais novo, o seu irmão de sangue da mesma mãe, Raquel ficou dominado pela emoção e teve de sair da sala para chorar em privado. Depois ofereceu-lhes um banquete, sentando-os por ordem de nascimento, o que o surpreendeu. Deu a Benjamim uma porção de comida 5 vezes maior que a dos outros. O teste final ainda estava para vir. Quando eles estavam a partir, José ordenou que a sua taça de prata pessoal fosse colocada no saco de grão de Benjamim. Pouco depois de terem saído da cidade, ele enviou o seu mordomo para os perseguir e acusá-los de roubo. Os irmãos ficaram horrorizados e juraram inocência. Disseram que se a taça fosse encontrada com algum deles, essa pessoa morreria e os restantes tornar-se-iam escravos. A busca começou do mais velho ao mais novo. Imaginem o terror deles quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Foram trazidos de volta ao palácio de José, em desespero. Era o fim, a mesma coisa que o pai deles temia tenha acontecido. Foi Judá quem falou, oferecendo-se como escravo no lugar de Benjamim. Ele fez um discurso apaixonado e sincero, explicando como a vida do pai estava ligada à de Benjamim e que por diplo mataria o pai, tal como a perda de José quase o destruía. Falou da sua promessa ao pai,
e da sua vontade de sacrificar a sua própria liberdade pela do irmão. Ao ver isto, José não conseguiu mais conter-se. Ordenou que todos saíssem da sala, exceto ele e os seus irmãos. Então, chorando tão alto que os egípcios do lado de fora podiam ouvir, ele revelou a sua identidade. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram sem palavras, paralisados de medo e culpa. Mas José confortou. Não fiquem angustiados nem zangados convosco por me terem vendido para aqui, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou à vossa frente. Não foram vocês que me enviaram para aqui, mas Deus, Ele fez-me pai do faraó, senhor de toda a sua casa e governante de todo o Egito. Neste incrível momento de graça, José Mastrou diz o quadro geral. Ele viu a mão de Deus em tudo o que tinha acontecido. A traição, a escravatura, a prisão, tudo fazia parte de um plano divino para salvar a sua família e inúmeras outras pessoas da fome. A história de José é um poderoso testemunho de fé, perdão e da ideia de que o que os outros intentam para o mal, Deus pode usar para o bem. É uma jornada do poço do desespero ao pináculo do poder, impulsionada por uma confiança inabalável de que existe um propósito maior em ação. Mesmo quando não o conseguimos ver, lembra-nos que as nossas circunstâncias não definem o nosso destino e que a reconciliação é possível, mesmo após as mais profundas traições. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião.